Bom, gente, estou de volta, sou Rubem Fagundes, canal Brasil Notícias, 9 de agosto de 2019, a descrição do vídeo Delícias da Angélica, um canal de culinária muito bom. Gente, é o seguinte, Bolsonaro quer tirar o COAF do Ministério da Economia e colocar no Banco Central. Aí você vai perguntar, Igley, isso é bom ou isso é ruim? Na verdade, isso é maravilhoso. Mas vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto e notificações. Vamos aqui, vamos entender aqui o fato. Ao lado de Moro, Bolsonaro confirma que quer COAF no Banco Central. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta sexta-feira 9 que quer transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, do Ministério da Economia para o Banco Central. O que pretendemos é tirar o COAF do jogo político, vincular ao Banco Central, aí acaba, declarou. O presidente ao lado do ministro da Justiça, Sérgio Moro, na saída do Palácio da Alvorada depois de um encontro entre os dois que não estava na agenda. Continuando, tudo bem que tem política, mesmo sendo bem intencionado. O COAF sempre sofre pressões, afirmou. O presidente, o COAF, porventura, caso vá para o Banco Central, vai fazer o seu trabalho, sem qualquer suspensão de favorecimento político, disse. Foi a partir de informações levantadas pelo COAF que o Ministério Público do Rio de Janeiro começou a investigar o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, e o ex-assessor do senador na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz. O inquérito foi suspenso pelo presidente do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, que também determinou a interrupção de todos os outros realizados, com dados fornecidos pelo Conselho sem prévia autorização judicial. A intenção do presidente, no início do governo, era deixar o COAF na Justiça, mas o Congresso rejeitou a proposta e o Conselho continuou na pasta da Economia. Mas o presidente do COAF ainda é um indicado por Moro, Roberto Leonel, que já foi um representante da Lava Jato em Curitiba. Bom, gente, vamos aqui falar sobre esse ponto aqui. Veja só, hoje o COAF está lá no Ministério da Economia, certo? O ideal é que ele estivesse no Ministério da Justiça. E no Ministério da Justiça as coisas seriam mais fáceis. No entanto, né, por questões políticas, neguinho com furico preso, sabia que no Ministério da Economia o COAF teria que enfrentar algumas barreiras judiciais antes de chegar aonde se mostrava o crime, né? O que aconteceu? Desceu para lá. Por essa razão, Dias Toffoli teve autonomia para dar a canetada que deu. Agora, gente, vejam só aqui, e é nesse ponto que é interessante, essa atitude, e aí agora onde Gleisi Hoffmann e PT queima a língua, essa atitude do presidente Bolsonaro de pegar o COAF e colocar no Banco Central, na prática, prejudica o Flávio Bolsonaro. Por que prejudica o Flávio Bolsonaro? Uma vez o COAF integrado no Banco Central, ele se torna uma função ativa do próprio mecanismo. Não é sujeita a canetadas, vamos dizer assim, a canetadas de ministro. O ministro não vai mais poder suspender, como fez agora, o órgão. Né? Ele estando ligado ao Banco Central, ele se torna praticamente, né, um mecanismo utilizado pelo banco. Se torna uma regulamentação do banco. Ele se torna livre para poder trabalhar. Sendo assim, nesse caso, o próprio Flávio Bolsonaro, vamos dizer assim, né, se quisesse haver uma passadinha de mão na cabeça do menino, né, Bolsonaro estaria praticamente jogando o Flávio aos leões. Porque aí o COAF não precisaria, né, dessa autorização, que tanto é a barreira, né, que tanto dificulta, e isso seria uma atribuição legal e comum para a investigação. Então isso tornaria o crime mais complicado, porque agora no Banco Central o cara não tem mais aquela prerrogativa de correr para o juiz fulano, correr para o ministro, né? É a mesma coisa, vamos supor, por exemplo, de você pedir hoje, né? Você chegar assim e falar: ô ministro Dias Toffoli, eu queria que o senhor suspendesse a cobrança da dívida do meu cheque especial.
Você não pode fazer isso. Por quê? Porque é um mecanismo do banco, é do próprio banco. Você não pode proibir o banco de cobrar uma dívida que você criou lá dentro, né? Você tem direito ao cheque especial, você foi lá, gastou, tá sem tutu, os caras estão cobrando e você, e agora? O que eu faço? Né? Então, você pode entrar com uma ação, caso você se sinta, né, claro, lesionado com isso e tal, mas até você resolver essa parada, o banco tem o direito de cobrar. A mesma coisa se torna, né, o COAF. Você não pode proibir ele de investigar, né, as suas, vamos dizer assim, os seus tutuzinhos roubados, né, que vieram aí via Caixa 2 e Doleiros e Petrobras e Lava Jato, enfim. Em outras palavras, Bolsonaro quer dar liberdade para o COAF trabalhar livremente, sem a necessidade de barreiras. Ó, nós tivemos agora, por causa dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, né? Os três fizeram o quê? Os três suspenderam o COAF, suspenderam a Receita Federal. Cara, não existe um negócio desse. Não pode. O Glenn Greenwald, né? Se o COAF tivesse lá no Banco Central, não tinha essa proteção do Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes deu a ele agora, esses dias, ontem, dando uma canetada, proibindo o camarada de ser investigado. É incrível um negócio desse, mas o Gilmar Mendes fez isso. Não teríamos o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, né, favorecido pela Petrobras durante um período aí de tempo no governo Lula, Dilma quer dizer, né, com contratos sem licitação de mais de milhões de reais, ele não poderia ter ido lá questionar, né, o trabalho do COAF como ele fez. O ministro do TCU não poderia ter ido lá também pedir explicações ao COAF por investigar o Glenn Greenwald, que é um absurdo, né? Porque isso já seria atribuição automática do Banco Central. Então, no meu modo de ver, é uma boa ideia do presidente. Isso mostra realmente o oposto, né, daquilo que vem a esquerda tentando dizer, que eles tentam culpar aí né? Porque o Bolsonaro não falou nada em relação ao Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli deu uma canetada ajudando o filho dele, por isso ele está calado. Bom, ele está calado, mas a resposta veio aqui. Tirar o COAF das mãos do ministro da Economia, do Ministério da Economia, tirar de cima dele o poder dos ministros de toga que estão abusando e reabusando e desabusando e abusando de novo das autoridades que tem para beneficiar quem quer e quem entende que deve ser beneficiado, principalmente a criminalidade, a lavagem de dinheiro. Então, quer dizer, Bolsonaro vai tirar daí e vai colocar num lugar aonde essa atribuição não é permitida, né? Enfim, e é por isso que eu acho interessante. E nessa brincadeira, o Flávio Bolsonaro é o cara que, vamos dizer assim, se fosse por ocasião, como diz o Bolsonaro, se fosse por ocasião dele proteger o filho, ele deixaria como tá. Seria muito mais viável, já que a canetada do Dias Toffoli, de tabela, né, está beneficiando o Flávio. E aí, ir para o Banco Central, vamos dizer assim, não beneficiaria o Flávio Bolsonaro. Então é isso, gente. Tá aqui, Canal Brasil Notícias. Eu sou meio ruim para explicar essas coisas, mas eu espero que vocês tenham compreendido aí mais ou menos o que eu tentei passar para vocês, né? Enfim, o importante é o seguinte, é que cai, né? É mais um choro, é mais uma ladainha da esquerda que vai por água abaixo, né? E o presidente mais uma vez demonstra que ele está ao lado da justiça. Não comprou briga, eu fiquei triste eu gosto muito do José Neumann, mas ele chamou o Bolsonaro de covarde, porque o Bolsonaro não falou nada, porque o Bolsonaro ficou quieto com o Dias Toffoli, porque o filho dele foi beneficiado, por isso que ele está calado, não sei o quê. E na verdade, essa é uma ótima resposta. Sem briga, sem confusão, mas demonstra que ele não está passando a mão na cabeça de ninguém. O que ele quer é que a coisa ande, que o trabalho seja feito. E eu vejo duas coisas. Primeiro, essa atitude do Bolsonaro, isso é a minha opinião, não precisa ser a sua. Essa atitude do Bolsonaro, primeiro, demonstra que ele não alisa ninguém, nem os próprios filhos. Se tem que investigar, você vê que ele vai ele quer colocar o órgão num lugar que vai tirar a cobertura do STF. E o cara vai ser investigado, não tem conversa. Segundo, isso também para mim denota que ele não tem nada a esconder, né? Se ele pega o próprio filho e deixa que o órgão desça para lá, nesse momento que ele poderia segurar a onda e deixar onde está,
né, e proteger. Se ele deixa mandar descer, é porque acha que ele confia no filho e sabe que o filho não tem nada de errado, né? E aí pode deixar descer, não tem problema. E se tiver, é como o próprio Bolsonaro disse no começo, lá em janeiro, né? Eu acredito no meu filho, mas se ele aprontou, fez alguma coisa errada, tem que pagar como qualquer outra pessoa. E eu acho que essas coisas o pessoal da esquerda esquece. Ou finge que não lembram, né? Quando o próprio Bolsonaro disse que se o filho dele tiver errado, tem que pagar a conta, seja quem for, errou, tem que pagar, seja quem for, inclusive filho dele. Ele falou isso. Então tá aqui, gente, Canal Brasil Notícias trazendo informação pra vocês. Fui!